Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa quinta-feira, 13 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. E claro, a principal notícia da tarde é que Putin concordou em termos com a proposta de cessar-fogo costurada por Marco Rubio. Bem, ele concordou em termos porque, ao que tudo indica, Donald Trump jogou muito bem as suas cartas até o momento. Isso porque deve ter pensado, e muito, quais as opções da Rússia e quais as opções da Ucrânia nesse momento. E, sabendo jogar com essas opções, deve ter instruído Marco Rubio a colocá-las na mesa de negociação, primeiro para os ucranianos e agora para os russos, que provavelmente já estão sabendo todos os detalhes da negociação ou da proposta de cessar-fogo. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, a frase mais importante de Putin hoje. Concordamos com a proposta de cessar-fogo, mas nossa posição se baseia na suposição de que o cessar-fogo levaria a uma paz de longo prazo, algo que eliminaria as razões iniciais da crise. Uma proposta de longo prazo com algumas condições, como, por exemplo, ele deixou mais ou menos claro isso. Ele enfatizou que as decisões relativas à resolução de conflitos devem ser tomadas com base na situação no terreno. E o que quer dizer situação no terreno? Nós estamos ganhando. Então, isso precisa ser considerado por Washington. O vencedor deveria, em tese, ter, digamos assim, mais demandas atendidas na hora da negociação. E essa é a realidade do terreno, segundo Putin. Agora, voltando à questão do lado de Trump, que trabalhou com as possibilidades diante de Rússia e Ucrânia, ou para a Rússia e Ucrânia. Para a Rússia, Trump deve ter pensado o seguinte: o que é melhor para Putin nesse momento? Continuar uma guerra altamente desgastante, vendo seus soldados voltarem para Moscou em sacos plásticos? Uma guerra que terá, sim, um dia terá um fim, mas esse fim pode significar o aniquilamento da economia russa, das forças armadas russas e de boa parte da Europa? Ou então, o que seria melhor, além disso, se não continuar vendendo gás e petróleo para a União Europeia ou para os europeus? O petróleo e o gás, ao que tudo indica, não acabam, são bens renováveis. E aí, Putin teria, digamos, longas décadas ainda, se não ele, o seu sucessor, vendendo gás para a União Europeia, tendo um mercado europeu aberto. Putin, certamente, deve ter pensado Trump, optará em continuar vendendo petróleo e gás para os europeus, se a única opção for essa, ao invés da guerra, de continuar a guerra. Então ele deve ter proposto exatamente isso para Putin. Olha aqui, se você não acabar com a guerra, eu farei de tudo para impedir futuras negociações de petróleo russo, gás e petróleo russos com a Europa, ok? Eu colocarei os países europeus contra a parede, a ponto de obrigá-los a não mais comercializar com vocês, ok? Bem, essa é uma possibilidade bem real, porque o próprio Putin falou sobre isso. Vejam só. Ele disse: se Washington e Moscou concordarem em cooperar em questões energéticas, a Rússia poderá retomar o fornecimento de gás aos países europeus. Se os Estados Unidos e a Rússia realmente concordarem em cooperar no setor energético, então um gasoduto para a Europa pode ser garantido, disse ele, referindo-se, claro, ao fornecimento desses hidrocarbonetos. E Putin, então, acredita que isso beneficiaria tanto a União Europeia, claro, como o seu próprio país, a União Europeia, por receber um gás barato. Bem, em relação às chances, às opções da Ucrânia, ela teria que contar com a ajuda dos Estados Unidos em dinheiro e armas, e parece não ser essa a vontade de Trump.
e teria que contar com um apoio cada vez mais forte da Europa, ou OTAN, se quiserem. O problema é que a Europa, sem o gás russo e sem o petróleo da Rússia, teria que importar petróleo dos Estados Unidos, gás dos Estados Unidos, petróleo da Arábia Saudita também, em alguma quantidade, e gás de Israel, ou da bacia de Leviatã. E isso não seria nem de longe parecido com o preço que pagam aos russos. Pagariam muito mais, desembolsariam muito mais por ter os tais hidrocarbonetos importados de longas distâncias. Então não poderiam, em tese, continuar apoiando a Ucrânia. O que restaria à Ucrânia? Aceitar os acordos de Donald Trump, que colocaria grandes empresas americanas no país para explorar minerais, mas também protegê-la de futuros ataques da Rússia. E outras coisas que não foram ainda abertas ao público, outras vantagens para a Ucrânia. Mas teria que ceder em alguma medida à Rússia, segundo as demandas russas, principalmente em relação ao Donbás. O que seria melhor para a Ucrânia? Trump deve ter raciocinado que o melhor para a Ucrânia era começar a se levantar depois de um cessar-fogo prolongado, com a ajuda do braço forte americano e das empresas americanas. Então, se ele realmente jogou todos esses dados, está muito próximo de alcançar uma paz. Agora resta saber o que Putin colocará na mesa como entrave, o que significa um cessar-fogo de longo prazo para a Rússia. Todas essas possibilidades estão abertas depois que Putin jogou essa no ar. Bem, agora outra informação preocupante. Muitos americanos estão realmente preocupados, analistas econômicos estão realmente preocupados. Primeiro, com uma recessão e também, em segundo lugar, com uma catástrofe financeira, com um colapso financeiro global. A primeira notícia é preocupante para os bancos. O Daily Mail trouxe agora a seguinte matéria: o sétimo maior banco dos Estados Unidos fechará 38 agências enquanto continua sofrendo com penalidades pesadas relacionadas a falhas em seus controles de lavagem de dinheiro. Bem, eu fui atrás para saber qual era esse banco e descobri que é um banco nacional americano e subsidiária nos Estados Unidos da multinacional canadense TD Bank Group, e opera principalmente na costa leste americana, em 15 estados dos Estados Unidos e também em Washington, D.C. Mas a matéria do Daily Mail diz o seguinte: o TD Bank entrou com uma notificação no escritório do controlador da moeda para fechar agências em 10 estados em 5 de junho, no próximo 5 de junho. Os fechamentos incluirão 6 em New Jersey e Massachusetts, 5 em Nova York, 4 em New Hampshire e Maine e 3 na Pensilvânia e Flórida, isso de acordo com o Philadelphia Business Journal. Das cerca de 1.100 agências do banco nos Estados Unidos, ele também planeja fechar 2 unidades em Connecticut, Virgínia e Carolina do Sul, e uma em Washington, D.C. E isso acontece enquanto os bancos estão fechando agências nos Estados Unidos, outros bancos, deixando comunidades sem acesso a serviços vitais. Estão especialmente alertando que 2025 poderá ser o pior ano até agora para os bancos. Bem, a outra informação é, na verdade, a interferência de um ouvinte de rádio num dos programas de maior audiência nos Estados Unidos, programa radiofônico de Hal Turner. Ele ontem à noite fazia o seu programa de rádio noturno e até que recebeu um comunicado de um de seus ouvintes dando um panorama bem preocupante. Bem, Hal Turner disse que foi interrompido com uma verdadeira alegria pela informação de um de seus ouvintes, que disse o seguinte: o ouvinte é Billy Boy, chamava-se Billy Boy, ou apresentou-se como Billy Boy. Ele disse que os Estados Unidos Donald Trump precisará erguer a Fortaleza América para
não para um problema interno apenas, mas para um colapso financeiro global. Ele também chocou quase todos os ouvintes naquele momento, quando revelou que cerca de 10 trilhões de dólares saíram da União Europeia nos últimos meses e que nenhum país, nenhum continente pode arcar com esse tipo de remoção de capital. Então ele concluiu algo que realmente coloca muita gente, digamos, temerária. Ele disse que a partir disso, dessa fuga de 10 trilhões da Europa, os europeus estão pensando em controles de capital, ou controles de capitais, e eles seriam implementados na União Europeia até, quem sabe, abril, ou começo ou final de abril. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa e diz o seguinte, que controle de capitais são políticas macroeconômicas que governos utilizam para intervir na economia a fim de regular o fluxo de capital e investimentos, com medidas que diminuam a volatilidade de capitais estrangeiros no país, sem prejudicar a entrada de recursos, o que isso é basicamente em tese, como a internacionalização de novas moedas, que já foi proposto inclusive pela França recentemente. Bem, então é isso. Há uma possibilidade, um empobrecimento rápido da Europa e um controle mais rigoroso sobre a economia, sobre capitais, sobre políticas macroeconômicas. Pois é, e tudo isso, claro, muita gente acabou comentando, são aqueles sinais de grande tsunami. Quando o mar recua bastante, né, muitos esperam uma grande onda. Nesse caso, o recuo do mar seria uma fuga de 10 trilhões de dólares da Europa. Coincidentemente, ontem, no vídeo da noite, eu falei que a BlackRock tem o controle de 10 trilhões de dólares em investimento em várias empresas do mundo. Seriam essas empresas, muitas delas, operando na Europa? É só uma pergunta. Mas que essa história da tsunami, essa comparação, essa analogia foi bacana? Foi mesmo, né? Pois é. Rezemos, meus amigos. Amanhã eu volto. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.